Bom, a história toda começa mostrando Mortimer e Reza, um casal que tentava fazer sua filha pequena dormir. Mortimer começou a ler uma história para acalmá-la. À medida que avançava na leitura, começou a sentir algo estranho. De repente, um pano vermelho veio flutuando pelo céu e ficou preso na janela, exatamente igual ao tecido descrito no livro, como se tivesse saído das páginas. 12 anos depois, Mortimer e sua filha, Meg, estavam viajando de carro. Ele dirigia enquanto Meg observava o mapa. Eles chegaram finalmente ao destino, uma velha livraria. Meg perguntou se o livro que o pai procurava há tanto tempo estaria ali. Mortimer se surpreendeu, fingiu não entender e questionou como ela sabia que ele buscava um livro. Meg havia percebido esse comportamento há muito tempo. O pai vivia entrando em livrarias procurando algo e ficava claramente abatido quando não encontrava. Mortimer desconversou e entrou na loja, enquanto Meg saiu para passear no mercado ao lado. Dentro da livraria, o dono estava organizando alguns livros, e as obras nas estantes começaram a sussurrar, como se falassem com ele. Mortimer não demonstrou medo nem estranhamento. Estava acostumado. Ele procurava especificamente um livro chamado Coração de Tinta. Do lado de fora, um desconhecido se aproximou de Meg e começou a falar com ela. Meg ficou desconfortável e tentou se afastar, até que ele revelou que não era a primeira vez que a via. Eles haviam se encontrado quando ela era muito pequena. Mortimer saiu da livraria naquele momento e viu o homem conversando com sua filha. O estranho chamava Mortimer de Língua de Prata. Mortimer pediu para Meg esperar dentro da van. O homem se chamava Dustfinger e sugeriu que conversassem caminhando. Mortimer demonstrou irritação e questionou o que ele queria. Dustfinger cobrou que Mortimer corrigisse um erro cometido 9 anos antes. Avisou que Capricorn sabia onde Mortimer morava e que caso ele não lesse o livro para eles, seria encontrado de qualquer maneira. Dustfinger desejava que Mortimer lesse novamente e o enviasse de volta para o mundo de onde tinha vindo. Mortimer, porém, afirmou que havia parado de ler histórias em voz alta. Dustfinger insistiu e perguntou sobre o livro. Mortimer garantiu que não possuía mais. Depois disso, Mortimer empurrou Dustfinger e correu até a van. No caminho, encontrou Meg, que havia escutado grande parte da conversa. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas o pai se recusou a explicar, dizendo apenas que estava tentando protegê-la e que ela precisava ficar um tempo na casa da tia. Eles chegaram então à casa de Eleanor, tia de Meg. Conversaram um pouco até que o assunto chegou em Reza. Eleanor tentou consolar a sobrinha, dizendo que a mãe havia ido embora, mas ela estaria ali para cuidar dela. Meg ficou irritada e afirmou que a mãe não havia abandonado ninguém, saindo do cômodo logo depois. Mortimer a seguiu e Meg perguntou diretamente sobre o paradeiro da mãe. Ela acreditava que o livro que o pai procurava tinha alguma ligação com o desaparecimento dela. Bom, mais tarde à noite, enquanto Mortimer lia um livro, Dustfinger apareceu novamente, explicando que, após a recusa de Mortimer em ajudar, ele havia procurado Capricorn. No entanto, antes que Mortimer pudesse reagir, um barulho de vidro quebrando vindo de outro cômodo o alarmou. Eleanor correu até Meg, avisando que alguém tentava invadir a casa. Mortimer foi até a biblioteca e encontrou o local totalmente destruído pelos homens de Capricorn. Dustfinger usou suas chamas apenas para afastar um dos intrusos, advertindo que ninguém deveria se ferir. Mortimer implorou que deixassem sua família em paz, mas os capangas pegaram Meg como garantia, forçando Mortimer a ler para eles e a transportá-los de volta ao mundo de origem. Os homens incendiaram toda a biblioteca de Eleanor e levaram os três para um carro. Enquanto eram arrastados até o veículo, Dustfinger resgatou um livro parcialmente queimado e tentou entregá-lo a Meg, que, irritada, recusou. Dentro do carro, Mortimer perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estavam sendo levados para um local estranho e Eleanor e Meg estavam ali também. O carro parou diante de um antigo prédio onde todos foram conduzidos para dentro. No interior havia criaturas estranhas, unicórnios, macacos alados, seres que claramente não pertenciam àquele mundo. Os três foram trancados em um quarto vazio. Eleanor, revoltada, questionou como aquelas criaturas eram possíveis. Mortimer finalmente contou a verdade. Anos antes, ele, Reza e Meg haviam levado para casa um livro novo. Quando Mortimer começou a lê-lo, nada aconteceu no início, mas de repente, um homem saiu de dentro da história e apareceu na sala. Capricorn, um ladrão perigoso. E logo em seguida surgiu Bista, seu cúmplice. E depois Dustfinger, o artista viajante que manipulava fogo. Todos haviam sido trazidos para fora pelas palavras de Mortimer. Mas ao mesmo tempo em que esses personagens foram puxados para o mundo real, Reza foi sugada para dentro do livro. Capricorn atacou a família, mas Dustfinger ajudou Mortimer e a filha a escaparem. Após procurar pela esposa sem sucesso, Mortimer nunca mais leu nada em voz alta. Meg perguntou se ele poderia ler novamente e trazer Reza de volta. Mortimer
Mortimer admitiu que sim, mas o tempo havia passado demais e Meg começou a temer a possibilidade de que a mãe talvez não tivesse sobrevivido tantos anos dentro daquele mundo fictício, embora soubesse que com certeza estava lá. Antes que Mortimer pudesse continuar, os guardas os levaram para a presença de Capricorn. No caminho, viram pinturas estranhas nos corredores. Dentro de um salão, Capricorn os aguardava. Mortimer observou que ele agora vivia como um rei. Capricorn afirmou que se sentia melhor ali, no mundo real, do que no universo do livro. Em seguida, ordenou que seu leitor oficial recitasse uma história. O leitor, porém, lembrou que Capricorn havia prometido dispensá-lo assim que Mortimer fosse encontrado, mas Capricorn admitiu que mentira. O leitor então abriu uma história de contos e começou a leitura, só que ele gaguejava, e por isso tudo que saía do livro para o mundo real surgia de forma imperfeita, criaturas e pessoas incompletas, distorcidas. Uma jovem apareceu correndo, tentando fugir dos capangas de Capricorn, com palavras impressas pela metade marcadas em seu rosto, resultado da leitura incompleta. Trouxeram outro livro para Mortimer ler, um que falava sobre um tesouro. Capricorn queria que Mortimer o lesse para materializar esse tesouro no mundo real. Assim que Mortimer começou a leitura, grãos de areia surgiram no ar e logo moedas de ouro começaram a cair pelo quarto. Capricorn e seus homens ficaram eufóricos, mas de repente, junto com o tesouro, um homem desconhecido foi puxado para fora do livro, enquanto outro dos capangas de Capricorn foi tragado para dentro dele. Dustfinger lembrou Mortimer de que também queria voltar para seu próprio mundo. Mortimer respondeu que não sabia como devolver alguém ao livro, já que nunca havia aprendido esse processo. Capricorn, por sua vez, não queria voltar para o mundo de origem do Inkheart. Considerava a realidade atual muito melhor. Após muita discussão, Capricorn jogou o livro Inkheart no fogo. Dustfinger correu para tentar salvá-lo, mas os homens de Capricorn o impediram e tomaram o volume em chamas, deixando-o queimar completamente. Mortimer e sua família foram levados novamente ao mesmo quarto onde estavam presos antes. Dustfinger acabou em outra área do local, onde várias mulheres trabalhavam para Capricorn. Entre elas estava Reza. Ao ver as mãos queimadas de Dustfinger, Reza cuidou dos ferimentos e ele explicou, por gestos, que o livro havia realmente chegado às suas mãos. Mas Capricorn o queimou antes que ele pudesse fazer algo. Reza não podia falar porque Darius, o leitor de Capricorn, havia lido para fora do livro e sua voz acabou continuando presa lá dentro. Ela ofereceu gelo para aliviar as queimaduras de Dustfinger. Enquanto isso, o homem que saiu do livro junto com as moedas de ouro também estava preso no mesmo quarto de Mortimer. Ele tentava se convencer de que tudo aquilo era apenas um sonho. Meg se aproximou para acalmá-lo e descobriu que seu nome era Farid. No dia seguinte, Dustfinger acordou após sonhar com sua esposa chamando-o de volta. Encontrou Reza retirando suas bandagens e perguntou como poderia retribuir sua ajuda. Reza apontou para a corrente que a mantinha presa, pedindo liberdade. Dustfinger perguntou para onde ela iria caso fosse libertada. Ela mostrou um papel com um desenho de Mortimer e Meg. Surpreso, Dustfinger perguntou se aquela era sua família. Reza confirmou e escreveu perguntando se ele os tinha visto. Ele recordou que quando foi trazido do livro, Reza foi puxada para dentro e depois Darius a retirou incorretamente. Por isso, Mortimer não conseguia trazê-la de volta. Ela já estava no mundo real. Dustfinger prometeu que faria o possível para reuni-la à família. Quando saiu, viu que os guardas dormiam. Ordenou a seu animal de estimação que buscasse uma chave. O bichinho conseguiu e levou para Reza, que libertou a corrente que aprendia. Pouco depois, Dustfinger chegou à porta do quarto de Mortimer e ouviu Meg comentando que talvez existisse outra cópia do Inkheart. Ele entrou e propôs a Mortimer uma troca. Se realmente houvesse outra cópia, ambos poderiam procurá-la juntos. Mortimer poderia usá-la para devolvê-lo ao seu mundo e resgatar Reza corretamente. Dustfinger abriu um livro e pediu que Mortimer lesse a página 14. Assim que começou, um grande vendaval surgiu, assustando os guardas e sacudindo toda a construção. Reza também conseguiu sair, mas ao correr caiu em um buraco profundo. Dustfinger, Mortimer, Farid, Elinor e Meg fugiram rapidamente. Enquanto corriam, Dustfinger escorregou e viu Reza presa no buraco pedindo ajuda. Ele hesitou, mas acabou fugindo com os outros, deixando-a para trás. Todos entraram em uma van e partiram, enquanto o vendaval destruía o local às suas costas. Eles seguiram até a cidade, onde pretendiam encontrar o autor de Inkheart. Dustfinger se recusou a acompanhá-los até o autor, dizendo que não queria saber o que aconteceria com ele no futuro e preferia viver sem essa condenação prévia. Meg argumentou que conhecer o próprio destino não tornaria a vida mais fácil, mas Dustfinger manteve sua decisão. Meg e Mortimer chegaram à casa do autor, Fenólio. Ele pensou que estavam ali para pedir autógrafos,
mas Meg explicou que haviam fugido de Capricorn. Fenólio achou graça e não acreditou, dizendo que seus personagens eram tão bem escritos que pareciam reais. O grupo voltou ao local onde haviam deixado Farid e Dustfinger e encontraram Dustfinger praticando truques de fogo. Fenólio ficou impressionado por vê-lo exatamente como o havia imaginado. Ele tentou se aproximar, mas Mortimer o impediu, explicando que Dustfinger tinha medo de saber o final de sua própria história. Fenólio revelou que o medo vinha do fato de Dustfinger estar destinado a morrer ao salvar seu animal de estimação, Gwyn. Dustfinger ficou abalado e, desesperado, perguntou como seria sua morte. Fenólio confirmou o destino trágico. Mortimer pediu ao autor uma cópia do Inkheart. Fenólio levou todos até seu depósito de livros, mas o volume não estava lá. Ele explicou que, recentemente, muitos de seus livros estavam sumindo ou queimando misteriosamente. Mortimer imediatamente suspeitou de Capricorn. Finalmente encontraram um manuscrito do Inkheart. Dustfinger ficou ansioso para voltar para seu próprio mundo e implorou que Mortimer o enviasse. Mortimer, porém, afirmou que antes resgataria sua esposa. Dustfinger, sem escolha, contou a verdade. Reza já estava no mundo real. Tomado pela raiva, Mortimer exigiu saber onde ela estava. Dustfinger pediu que ele prometesse enviá-lo de volta ao livro e então revelou que ela estava no mesmo local de onde haviam fugido. Mortimer e Dustfinger partiram juntos no carro de Fenólio, enquanto Meg e Farid permaneceram com o autor. Naquela noite, na casa de Fenólio, Meg ouviu sussurros vindos de um livro queimado que havia sobrevivido parcialmente. Ao abri-lo e ler um trecho, trouxe para o mundo real um pequeno cão chamado Toto, que se escondeu debaixo da cama. Fenólio surgiu na porta e Meg descobriu que ele havia sido capturado antes pelos homens de Capricorn. Pouco depois, os capangas invadiram o quarto, viram Toto e perceberam que Meg também tinha o poder de trazer personagens à vida. Capricorn ordenou imediatamente que ela fosse levada. Enquanto isso, no caminho para o covil de Capricorn, Mortimer perguntou a Dustfinger se Reza estava bem. Dustfinger explicou que, apesar de viva, não podia falar. Ele então pediu que Mortimer parasse o carro, abriu o porta-malas e encontrou Farid escondido, dizendo que não confiava em Fenólio. Logo, os três chegaram ao castelo de Capricorn e tentaram entrar discretamente pelo telhado. Porém, Mortimer escorregou e foi visto pelos guardas, obrigando todos a fugirem pelo telhado. Mortimer conseguiu alcançar o quarto de Reza, encontrando seus pertences e um caderno de desenhos com imagens de sua família. Do lado de fora, Farid pediu a Dustfinger que lhe ensinasse o truque do fogo. Depois de várias tentativas, conseguiu produzir alguma chama. Nesse momento, um dos homens de Capricorn o capturou. Farid fugiu, mas Dustfinger foi levado para dentro do castelo. Lá dentro, ele viu Reza presa em uma grande gaiola. Ela o puxou para perto e Dustfinger contou que Mortimer tinha vindo resgatá-la. Capricorn estava usando Meg para testar seus poderes, forçando-a a ler trechos e trazer criaturas perigosas para o mundo real. Fenólio, ao ver Capricorn, ficou impressionado por sua semelhança com o personagem que havia criado. Capricorn explicou que pretendia trazer uma entidade terrível chamada Sombra para o mundo real e deixá-la permanentemente livre. Meg afirmou que aquilo era impossível, pois todas as cópias do livro já haviam sido queimadas, mas Capricorn havia escondido a última delas dentro de uma caixa cheia de cobras. Ele retirou o exemplar e o entregou a ela, ordenando que realizasse a leitura. Meg, porém, se recusou. Capricorn conduziu Meg até o cômodo onde Reza estava presa. Ela demorou a reconhecer a própria mãe, mas ao perceber quem estava ali, correu em sua direção. Capricorn ameaçou matar Reza caso Meg continuasse se recusando. Sem alternativas, Meg perdeu completamente a vantagem que tinha. Logo depois, ela e Fenólio foram trancados em uma cela ao lado da de Dustfinger. Não demorou para Dustfinger descobrir que Meg também era uma língua de prata, capaz de enviá-lo de volta ao seu mundo. Fenólio, por sua vez, começou a escrever uma nova Ijo, na tentativa de atrair os personagens malignos de Inkheart para uma armadilha. Meg sugeriu que ele escrevesse o destino de Capricorn nas mãos da Sombra. Bista apareceu com comida para Meg e disse que Capricorn queria que ela estivesse pronta para o dia seguinte. Fenólio percebeu que Bista tinha medo extremo de histórias de fantasmas, um traço que ele mesmo havia escrito para o personagem. Aproveitando isso, Fenólio mencionou o tema, deixando Bista assustado. Gwyn, o animal de estimação de Dustfinger, pulou sobre Bista e roubou sua bolsa, levando-a até Dustfinger. Bista entrou irritado na cela para recuperá-la, momento em que Dustfinger aproveitou para narrar histórias de fantasmas, dizendo que os esqueletos ao redor poderiam criar vida e atacá-lo. Bista entrou em pânico e, usando o medo dele, Dustfinger conseguiu trancá-lo dentro da cela, escapando para o lado de fora. Dustfinger tentou abrir a cela de Meg e Fenólio, mas não conseguiu. Tentou usar suas chamas, mas falhou. Sem sucesso, acabou deixando os dois para trás e fugindo sozinho. Apesar de ter escapado, ele se sentiu terrivelmente culpado por abandoná-los e decidiu voltar para resgatá-los. Porém, no momento em que retornou, alguns homens de Capricorn apareceram no caminho, obrigando-o a se esconder. Enquanto isso, Elinor também havia chegado ao território de Capricorn.
Dustfinger, escondido, viu os capangas se aproximando, mas Mortimer e Farid surgiram e o puxaram para dentro de um esconderijo. Farid o abraçou, aliviado. Dustfinger contou a Mortimer sobre Meg e Fenólio, e também revelou que Capricorn planejava trazer a sombra para o mundo real usando Meg, já que ela também tinha o dom da leitura. Na prisão, Fenólio continuava escrevendo, tentando atrair os vilões de Inkheart. Os homens de Capricorn vieram buscar Meg, enquanto Mortimer, Dustfinger e Farid elaboravam um plano para salvá-la. Mortimer pediu que Dustfinger usasse o fogo para causar uma distração, e os três decidiram se infiltrar usando disfarces dos capangas. Meg foi vestida com um manto branco e levada até um local preparado por Capricorn para que ela fizesse a leitura diante de todos. Ali, viu Fenólio e Reza presos em uma grande gaiola. Capricorn anunciou para seus seguidores que depois de muitos anos, finalmente se encontrariam com o ser supremo que ele planejava trazer. Enquanto isso, Mortimer, Dustfinger e Farid haviam conseguido entrar e começaram a neutralizar os capangas. Elinor entrou no local e encontrou Darius, convencendo-o a ajudá-la a escapar de lá. Darius concordou. Quando Meg recebeu o livro para iniciar a leitura, avistou Mortimer, mas conseguiu manter a calma. Fenólio aproveitou um momento de distração e entregou a Totô uma página escrita para que ele levasse até Meg. Mortimer gritou para que Meg parasse de ler, pois a sombra já estava começando a atravessar para o mundo real. Totô conseguiu entregar a página escrita por Fenólio e Meg começou a recitá-la. Com isso, a sombra mudou de alvo e se voltou diretamente contra Capricorn. Dustfinger e Farid incendiaram o castelo, enquanto Elinor chegava montada em um cavalo, trazendo vários animais que liberou pelo pátio, criando caos por toda parte. Mortimer pediu que Meg continuasse a leitura para alterar o rumo da história. Ele colocou uma caneta na mão da filha e disse que ela mesma deveria escrever o final. Meg, então, reescreveu o destino de Capricorn, transformando-o em uma estátua que começou a se desfazer em areia. Também enviou a sombra de volta ao livro, junto com todos os personagens que haviam sido trazidos contra a própria vontade ao mundo real. Dustfinger observou tudo de longe, sabendo que perdera o momento perfeito para voltar ao seu mundo de origem. Farid disse que Mortimer certamente o ajudaria, mas Dustfinger acreditava que, agora que Mortimer havia reencontrado a esposa, não se importaria mais em ajudá-lo. A voz de Reza finalmente retornou e a família de Mortimer pôde se reunir por completo. Meg percebeu que o livro havia desaparecido e que o castelo estava desmoronando. Todos tentaram escapar rapidamente. Enquanto fugiam, Farid revelou que havia pego secretamente o livro e o entregou a Dustfinger, dizendo que poderiam encontrar outro leitor para enviá-los de volta. Dustfinger perguntou por que Farid queria acompanhá-lo, já que gostava de Meg. Farid respondeu que tinha a foto dela e que isso bastava. Os dois caminharam juntos em direção ao bosque. Mortimer correu atrás deles, dizendo que havia ido ali para levar Dustfinger de volta ao seu mundo. Logo começou a ler o livro e Dustfinger desapareceu, retornando à história de origem. Reza e Meg chegaram logo depois, mas Dustfinger já não estava mais lá. Mortimer perguntou a Farid o que ele faria dali em diante. Eles decidiram manter Gwyn por perto para que Dustfinger não morresse novamente ao tentar salvá-lo quando retornasse. Meg sugeriu que Farid ficasse com eles e ele aceitou. Assim, todos seguiram suas vidas em paz. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!